Amém. Bom dia, queridos. Como é bom nós estarmos juntos aqui, louvando, adorando ao Senhor, podendo exaltá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e podendo receber da parte dele tudo aquilo que ele tem para falar e fazer no meio de nós. Nós iniciamos uma série nova de mensagens no domingo passado, chamada Sobre a Vida Cristã. E começamos também a estarmos buscando na carta aos Coríntios aquilo que o Senhor tem para falar à sua igreja, né? Domingo passado foi compartilhado a respeito de que a mensagem está acima do mensageiro, né? De que a mensagem é a palavra de Deus e ela é imutável. E foi compartilhado também de que nós devemos ser o endereço dessa mensagem. Então, se você está aqui, acabou faltando domingo passado, não pôde estar aqui conosco, eu desafio você a ir lá no nosso canal do YouTube, assistir a primeira mensagem, porque eu tenho convicção no meu coração que esta série, ela não tem como ser desconectada uma mensagem da outra. Nós precisamos ter uma visão mais abrangente, mais panorâmica daquilo que o Senhor tem para falar para nós. Amém, amados? Glória a Deus. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 ao 9, a porção de hoje que o Senhor tem para nós. Quero convidar você a ficar de pé, conforme for encontrando, vamos ler juntos a palavra de Deus. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo no meio de nós. Tem alguém aí que está feliz com o Senhor? Amém. Que bom, né? Ele é bom, bom demais. Vamos ler então 1 Coríntios 1, de 4 a 9, diz assim: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos aí um instante. Senhor, nós nos colocamos como o barro na tua mão mais uma vez hoje. Nos colocamos como feitura das tuas mãos. Nos colocamos como filhos amados que ouvem o Pai. Nos colocamos como peça de utilidade para o Senhor. Ou seja, Senhor Deus, nos colocamos como completamente dependentes de Ti. Que nessa manhã o Teu Espírito haja de forma poderosa dentro de nós e use da palavra, Senhor Deus, para mexer aquilo que precisa ser mexido, transformar o que precisa ser transformado, mudar o que precisa ser mudado e consolidar aquilo que já está convicto no nosso coração que vem de Ti. Que saiamos daqui mais fortes, que saiamos daqui mais firmes, que saiamos daqui mais alicerçados no Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, para que a nossa fé não seja uma fé minguada, não seja uma fé que, Senhor, é levada a ventos de doutrina de um lado para o outro, mas que a nossa fé seja consolidada mais uma vez, mais um dia na Tua verdade, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Como é bom estarmos juntos, queridos, como é bom. Nós estamos aí numa nova dinâmica, vamos começar o culto noturno hoje. Estamos empolgados com isso, estamos felizes. Eu quero glorificar a vida de cada voluntário que não resmungou, mas que pelo contrário se alegrou e compreendeu que é uma forma de nós cada vez mais servirmos a cidade que tanto amamos e que o Senhor entregou o seu Filho por ela. Amém? Você pode dar um aplauso aí por cada voluntário dessa casa? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Na verdade, voluntários deveriam ser chamados de trabalhadores, né? Porque a Bíblia pede para que a gente rogue ao Senhor por trabalhadores. E o Senhor tem nos agraciado e tem nos
dado o privilégio de andarmos como uma igreja ativa, operante, em nome de Jesus. E hoje, o tema é justamente esse. O tema é justamente de entendermos o que há por trás daquilo que o Senhor tem como proposta para nós, aquilo que há por fundamento a respeito de um conhecimento servil, a respeito de um dom operante. E o tema hoje é um tanto quanto polêmico. O tema hoje é: não busque o seu dom. E nós, olhando para o texto aqui, antes que você se levante e vá embora indignado com o tema da mensagem, o texto começa falando para nós em que Paulo agradece ao Senhor pela igreja de Corinto. Apesar de saber que ele precisava tratar a respeito de assuntos muito delicados, assuntos muito polêmicos, assuntos muito complexos, assuntos ao mesmo tempo muito práticos, ele dá graças ao Senhor pela igreja de Corinto. A propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, ele confirma que ele estava falando com uma igreja salva, ele confirma que ele estava falando com uma igreja que havia experimentado do poder salvífico de Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento. Diga palavra e diga conhecimento. Aqui Paulo está dizendo que esta igreja era rica na palavra e rica no conhecimento, mas nós precisamos entender e lembrar que o contexto da igreja de Corinto, assim como o contexto todo da Grécia, era um contexto de eloquência. Era um contexto onde, por muitos e muitos anos anteriormente, a filosofia havia nascido ali. Platão, Platino, Sócrates, todos esses homens que se questionavam a respeito das coisas do mundo. O conceito cosmovisão foi estabelecido por meio destes homens gregos. E ali então Paulo vai de forma bem delicada e coloca o dedo na ferida, dizendo que em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo Jesus, a respeito da palavra e do conhecimento. Paulo estava dizendo assim aos coríntios, ele estava dizendo: olha, o cristianismo não diz respeito à eloquência, e nós falamos um pouquinho disso domingo passado. O cristianismo não diz respeito a você dizer bem a respeito das coisas que você descobriu em Cristo Jesus, mas ele aponta de novo, e do começo ao fim, nesses versículos todos, inúmeras vezes ele fala a respeito de Cristo Jesus, porque todo conhecimento, toda palavra, todo discurso de um cristão deve ser encontrado em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conhecimento para o cristão é servil, é para que gere ação, é para que ele seja e não somente saiba, é para que ele possa operar naquilo que lhe é revelado. É para que ele ande em temor e tremor ao Senhor, lembrando-se de que ele é um pequeno Cristo, de que ele está agora totalmente incendiado, não por um conhecimento de vãs filosofias ou um conhecimento de explicações, mas agora um conhecimento que precisa também ser encarnado, assim como em Cristo foi. Eu e você não aprendemos da palavra para saber, nós aprendemos da palavra para nos tornar. Eu e você não vivemos de revelação em revelação para criarmos frases de impacto. Eu e você vivemos de revelação em revelação para vivermos uma vida de impacto. Cristo em nós é a esperança da glória. Não Cristo conhecido por nós, mas Cristo em nós, encarnados,
conhecedores e praticantes das boas novas, conhecedores e praticantes da palavra de Deus, conhecedores e praticantes do evangelho puro e simples, conhecedores e praticantes da obra de redenção e da mensagem de eternidade. Eu e você, assim como Paulo estava dizendo à igreja, em tudo fomos enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 3, mais adiante ele vai dizer, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, ele estava tratando um assunto específico ali, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Paulo está dizendo que saber por saber não é o saber de Cristo. Há uma forma que convém saber. E essa forma, ela está completamente encharcada e entrelaçada e envolvida com o que ele está falando aqui, o amor. O saber de Cristo Jesus para todo cristão tem como fundação o amor. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. O amor é a contraproposta do saber orgulhoso. O amor é o combate do conhecimento da eloquência orgulhosa. O amor é o que nos constrange todos os dias, porque quanto mais conhecemos ao Senhor, mais é esperado uma prática diferente. Quanto mais se acumula sobre nós o saber da palavra de Deus, mais a nossa vida deve ter como respaldo a ação operante do Espírito Santo, para que quando nós andemos por aí, sejamos pessoas transformadas, sejamos pessoas que foram impactadas por uma verdade que liberta. O conhecer do Senhor é uma verdade que liberta. Ora nos liberta de nós mesmos, ora nos liberta de uma cultura mundana, ora nos liberta da religiosidade no sentido de práticas ritualísticas que estão vazias, ora nos liberta de conceitos que são oferecidos para nós em muitos momentos, ora nos liberta da conduta da família que nós crescemos e vimos sendo feito e continuamos reproduzindo, e a palavra vem como um impacto para que nós saibamos uma nova maneira e sermos então confrontados para esta mudança. Ora também nos impacta achando que devemos ser merecedores pela própria obra e estamos cansados em fazermos aquilo que achamos que precisa ser feito para nos achegar a Deus, e Deus então se revela e diz: ei, eu já fiz, está consumado. O amor do Senhor envolve em toda ocasião e nos convoca, nos ensina, nos requer uma mudança mediante ao conhecimento que nos é proposto. Um pouco lá na sequência de 1 Coríntios capítulo 1 ainda, lá para o versículo 21 em diante, Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Preste atenção nisso. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E ele estava falando aos gregos. Ele estava combatendo essa sabedoria da eloquência, essa sabedoria do conhecer vazio. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, no saber cristão, tem que ter escândalo e loucura de cruz, para entender e para carregar. O que Paulo está dizendo é que o conhecimento precisa ser encarnado, precisa estar envolvido em amor, precisa ter um propósito prático, um fim que vai além de si mesmo, um fim que não é ensimesmado, um fim que não está em si, um fim que não diz assim: eu saberei para conhecer e para andar somente em retidão para mim mesmo. Não é um fim egoísta, não é um fim que está atrelado a eu me distanciar dos pecadores e dos irmãos que eu não concordo em conviver com eles e me ilhar como se estivesse em um monastério. Mas é um fim prático, é um fim que ama, é um fim que se entrega, é um fim que é a loucura da cruz. Qual é a loucura da cruz? A loucura da cruz é se entregar para o próximo até o fim. A loucura da cruz é fazer do conhecimento sacrifício. A loucura da cruz é fazer daquilo que eu aprendo na palavra de Deus uma vida devota, em viver na santificação, se abstendo dos próprios desejos e me entregando cada vez mais, de forma mais intensa, mais criativa para o próximo. Foi isso que Cristo fez. Paulo estava combatendo os coríntios, dizendo: ei, vocês causam divisões, vocês estão em discussões vãs, vocês estão achando que um é de Paulo, um é de Apolo, outros são de Cristo, vocês estão dividindo o evangelho, vocês estão se tornando eloquentes nos discursos, mas e o servir ao próximo? E a manifestação dos dons? A manifestação dos dons, seu Paulo, nós fluímos muito, nós fluímos demais, oramos em língua o tempo inteiro, e nós sabemos que isso lá na frente Paulo vai tratar, e nós vamos chegar lá hoje ainda. Mas Paulo está trazendo a realidade aqui. A loucura e a fraqueza de Deus foi se colocar frágil para os seus assassinos. A loucura e a fraqueza de Deus foi se colocar frágil para os seus assassinos. Irmãos, vivemos uma época onde pessoas brigam por política, pessoas brigam por vacina, pessoas brigam por inúmeras coisas. E olhamos para Cristo e o vemos se colocando como frágil para os seus assassinos. Versículo 6, ele continua dizendo: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E aqui agora ele vai dar uma pequena pincelada a respeito daquilo que ele vai tratar mais lá na frente. Ele diz: de maneira que não vos falte nenhum dom. Ou seja, o testemunho de Cristo tem sido confirmado, de maneira que não vos falte nenhum dom. O testemunho está diretamente atrelado à manifestação dos dons, a manifestação dos presentes recebidos do Senhor. Isso significa, isso é dom, para com os outros, uns para com os outros. Os dons precisam operar debaixo deste entendimento. Paulo vai começar então a partir do capítulo 12,
mais lá na frente a falar um pouquinho a respeito dos dons. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos passar aqui no telão o texto, nós vamos ler, amados, até o capítulo 14, versículo 4. E eu quero que você leia comigo, baseado nesta perspectiva, entendendo que o dom, ele que é operante, ele está baseado em um conhecimento que serve. Ele está baseado em uma ação que primeiramente é o amor para com o próximo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Porque eu creio que há algo muito fundamental aqui para nós aprendermos. Nós somos, de novo, uma igreja em grupos pequenos. Nós entendemos que nos grupos pequenos há um vínculo maior entre os irmãos. Nós entendemos que nos grupos pequenos nós nos tornamos conhecidos e conhecemos as pessoas. Nós entendemos que nos grupos pequenos nós podemos acompanhar o dia a dia de pessoas específicas, onde não somente chegamos aqui, ouvimos a palavra, levantamos e vamos embora, mas nos tornamos conhecidos e ali os dons devem e precisam muito ser operantes. E eu quero ler contigo a partir então do versículo 1 de 1 Coríntios 12, onde a palavra diz assim, acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que antes, quando eram gentios, deixavam-se conduzir a ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso, eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, maldição Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui ele já está dizendo o seguinte, se alguém chama Jesus de Senhor, já está sendo elemento da ação, já é elemento da ação do Espírito Santo sobre si. Ou seja, ele está dizendo, todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, já são operantes nos dons. Podem ser ignorantes, mas já são operantes. Amém, amados? Ora, versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, e aqui agora ele começa a descrever, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Preste atenção aqui agora, é uma parte do nosso quebra-cabeça nessa manhã, distribuindo-as como o Espírito lhe apraz a cada um individualmente. Quem é que distribui os dons? O Espírito, aleluia. E eu continuo dizendo a você, não busque o seu dom, chegaremos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, aqui ele descreveu até agora aqui 9 dons, e nós vamos encontrar na palavra de Deus inúmeros lugares onde vão se trazer pinceladas de dons que o Espírito Santo nos dá, em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, onde nós acabamos de ler, em Efésios capítulo 4, se nós formos listar os dons na palavra de Deus, nós vamos encontrar uma variedade de mais de 20 dons. E eu creio de todo o meu coração, meus amados, que não são somente estes os dons que o Espírito nos dá como igreja. Há muito mais. Ele está listando alguns, mas o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele distribui segundo a necessidade. Então,
Aqui eu digo a você, se você que está chegando na igreja agora não conhece muito desse assunto, eu mandei para o informativo da liderança dessa igreja um vídeo do Douglas Gonçalves entrevistando o Luciano Subirá, onde ele fala a respeito dos dons espirituais. Tem um livro também, Dons Espirituais, do Sam Storms, que é um livro muito bom, o melhor livro que fala sobre dons que eu já li até hoje. Estaremos postando aí nos seus grupos de casa, os seus líderes vão estar replicando isso aí, para que você possa se aprofundar mais no compreender os dons, amém? Mas vamos adiante aqui, porque o foco não é falarmos dos dons nessa manhã. Versículo 12, porque assim, do capítulo 12 de Coríntios, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Aqui ele está falando da coletividade, aqui ele está falando da multiforme graça do Senhor de trabalhar, aqui ele está falando do dom operante num corpo ativo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Amém, amados? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aqui ele está dizendo, olha, no fluir dos dons operantes na igreja, não há um mais forte ou um mais fraco. Todos são necessários, todos os que operam são necessários, todos os que estão munidos de dons são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Aqui ele está falando daquele que acha que o dom do irmão é pior do que o seu. Ele está dizendo, ei, ao invés de você se achar superior ao outro, você deve dar honra a ele, e não a você mesmo, e não aquilo que opera em você. Você precisa valorizar aquilo que muitas das vezes você não tem a facilidade, ou não conseguiu ainda operar. É o que ele está dizendo. De maneira... 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Preste atenção que aqui nós encontramos pitadas do fundamento da manifestação dos dons. Se um membro sofre, o que a palavra diz? Todos sofrem com ele. Uau! Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se invejam. É o que está escrito aí? Não, se regozijam. Se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todos? Não, nós sabemos que não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Não busque o seu dom. Procurai com zelo os melhores dons. Porque em primeiro lugar o dom não é teu. E em segundo lugar, a inclinação do nosso coração não está em buscarmos o nosso dom. A inclinação do nosso coração está na primícia, no cerne de amarmos ao próximo como a nós mesmos.
Nós encontramos por aí testes de saber descobrir qual é o teu dom. Nós encontramos por aí pessoas focadas no seu dom. Há um discurso muito comum onde se diz o meu ministério, o meu chamado específico. Deixa eu te dizer algo. Parte disso é verdade porque nós devemos desenvolver o dom. Mas nós não podemos nos ancorar na verdade de que somos específicos para coisas específicas, porque se há uma especificidade que devemos ser especialistas, é amar. E ao amar, o dom flui. Ao ouvir verdadeiramente a necessidade de alguém, o dom flui. Ele flui e deve fluir em amor, ele flui e deve fluir nessa âncora, que é o mandamento do Senhor para mim e para você. Ou seja, eu não devo buscar o meu dom para mim, eu não devo buscar o meu dom, eu não devo buscar aquilo que já está muito claro e específico que eu fluo nisso somente por isso, mas é para o próximo, é para que pessoas sejam curadas, aperfeiçoadas, restauradas, renovadas, para que pessoas possam se aproximar do Senhor, para que pessoas sejam edificadas através da manifestação do Espírito Santo na tua vida. E é por isso que no contexto de em casa, de grupo pequeno, meus amados, preste atenção nisso. Os nossos dons devem estar operantes. Desculpa, olha só o vício de linguagem, eu falando nossos dons, os dons do Senhor devem estar operantes. No em casa, nós devemos exercitar este amor até que os milagres aconteçam, até que a manifestação do Espírito seja evidente, até que os testemunhos sejam gerados, mas é pelo vínculo do amor, é pelo vínculo de se preocupar, é pelo vínculo de se colocar no lugar, é pelo vínculo de fazê-lo superior a você mesmo, que o Espírito Santo vai encontrar lugar e vai derramar de uma unção para que o dom flua com liberalidade. Tanto é que no meio do assunto de dons, Paulo vai escrever 1 Coríntios 13, o texto mais poético, lindo, sacrificial, profundo, que fala a respeito do amor. Não foi o Renato Russo que escreveu isso aqui. 13, versículo 1, ainda, vou falar mais agudo, para ninguém achar que, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda, olha só, no versículo anterior do capítulo 12 ainda, ele diz, tens dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. E aí ele diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E é engraçado que as pessoas desconectam isso completamente. Elas estão focadas no seu dom, para que elas possam operar, para que a partir delas milagres aconteçam, para que a partir delas profecias sejam feitas, para que a partir delas o ensino possa ir além. Mas, não tem como construir o segundo andar se o primeiro andar não tiver edificado. E o primeiro andar é o amor ao próximo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Diga isso comigo do fundo do teu coração. Diga: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba, amados. Mas havendo profecias, desaparecerão as profecias. Havendo as línguas, elas cessarão. A ciência, ela passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ora nós olhamos para as coisas óbvias da terra, ora olhamos para o celestial. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Será queimado pelo fogo, a palha será queimada pelo fogo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o quê? É o amor. Seguir o amor. Ele começa no capítulo 14, ele continua. Ele diz, ele termina no capítulo 12, entrando no assunto do amor, dizendo: olha, há um caminho sobremodo excelente. Aí ele descreve o amor de forma mais completa que ele conseguiu descrever. E aí ele começa no capítulo 14, onde ele vai começar a trabalhar os assuntos necessários daquela igreja local. E ele diz: segui o amor. Segui o amor. E procurai com zelo os dons teus, não, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E aqui ele vai começar a trabalhar um assunto. Eu quero só ler esses 4 primeiros versículos para que nós entendamos essa verdade. Mas principais que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes não ouvimos pastores pegando este versículo 4 do capítulo 14, para usar como argumentação de que toda a igreja precisa falar em línguas, porque é o dom que edifica-se a si mesmo. E Paulo dizendo: ei, para de edificar-se a si mesmo, vai aprender a edificar a quem você ama. Não busque o seu dom, busque amar ao próximo. E descubra Deus agindo através de você, nos dons que Ele quer usar para favorecer a quem você ama. É por amor, é pelo amor, é para o amor. Nós precisamos virar essa chave no nosso coração. O conhecimento é servil. É olhar para Cristo e encontrar em Cristo o modelo, entregando-se a si mesmo. E o dom é operante, baseada nessa condição. A partir do momento em que amamos, nos entregamos, nos envolvemos, descobrimos as demandas, as necessidades, as fraquezas, as debilidades daquele que está caminhando ao nosso lado. Nós então nos entregamos
para que ele seja aperfeiçoado, para que ele receba o melhor de Deus, para que ele seja edificado para a honra e glória do Senhor. O que fazer com tudo isso então, irmãos? O que fazer com essa verdade? O que fazer com essa perspectiva? Vamos exercitar nos nossos em casa. Vamos olhar para aquele que senta ao nosso lado como alguém superior a nós. Vamos buscar servir aquela pessoa que a gente está tão acostumado a olhar simplesmente e discordar. Vamos buscar no Senhor em oração como servir aqueles que precisam, porque certamente se isso for de forma grandiosa, outros estarão fazendo a mesma coisa por você. Pensa que cenário maravilhoso, que ambiente delicioso para pertencer. Enquanto você cuida e se preocupa e se inclina pelo próximo, existem outros fazendo a mesma coisa por você. Ora, vai ser necessário você romper em ousadia e oferecer uma oração. Ora, vai ser necessário você se levantar com fé e dizer: não, eu quero dizer a você isso, e a hora que você acabar de falar, você mal vai ter percebido que foi o próprio Espírito que falou através de você. Ora, você vai se lembrar de uma passagem da Bíblia e você vai, no momento em que alguém fizer algum comentário, você vai abrir e você vai falar: irmão amado, enquanto você falava, eu estava meditando nisso aqui, olha, talvez isso sirva para você. Tantas são as formas de operar. Outra coisa muito valiosa de nós compreendermos aqui de forma bem prática nessa manhã: cada em casa tem um líder ou um casal de líderes. E é muito comum que estes líderes, eles têm muito mais desenvoltura em alguns dons específicos, porque já estão sendo exercitados. Agora, nós devemos olhar para o em casa como um perfil fechado, onde aquele líder opera daquele jeito, ou nós deveríamos olhar para o em casa como, quando nós participamos dele, nós somos o contrapeso daquele líder para que todos os dons sejam manifestos. Se o grupo não estiver fluindo nos dons, é muito comum e muito normal que o dom daquele líder, ou o dom que é exercitado por aquele líder, melhor dizendo, vai ficar mais evidente. Mas qual é o ideal? O ideal é que todos os dons sejam operantes para que as demandas daqueles que nós amamos sejam saciadas. Uau! Pensa numa explosão de avivamento dentro de 4 paredes. Pensa na fila de gente que vai fazer para querer participar do teu em casa. Eu creio piamente que se nos amarmos mais, pessoas feridas, machucadas, desesperançosas virão. Porque a Bíblia diz que saberão que somos discípulos de Jesus quando o quê? Quando fluirmos no nosso dom? Não. Quando amarmos-nos uns aos outros. Ah, que coisa maravilhosa. Vamos conversar isso nos nossos em casa nessa semana. Vamos buscar mais entendimento e mais praticidade em como operar nos dons uns para com os outros. Vamos abrir um diálogo como igreja nos grupos pequenos nessa semana. Vamos tentar encontrar quais são os dons que não são tão comumente operantes no nosso em casa. Vamos orar para que isso se manifeste. Vamos buscar juntos em cada grupo aquilo que o Senhor pode fazer em amor daqueles que já estão ali, em amor de nós, uns aos outros, uns pelos outros.
Vamos colocar este firme fundamento que é o amor, alicerçar isso com profundidade, para que os nossos olhos não corram atrás dos sobrenaturais de Deus, pelos sobrenaturais de Deus, mas que os nossos olhos corram atrás dos sobrenaturais de Deus, pelo amor que nós estamos desempenhando, envolvidos com as vidas. Porque Deus deu o seu único filho, porque Ele amou. Ele amou. Ele amou. E quanto mais nós nos inclinamos em amar, mais nós abrimos mão de quem nós somos, do que nós queremos, do que nós nos sentimos confortáveis. Porque existem dons exercitados em nós que são confortáveis. Mas quando nós amamos, nós nos inclinamos para o lugar de desconforto, porque o amor ele vai além daquilo que é confortável, o amor ele vai além daquilo que é seguro. Nós vamos pisar em lugares onde para nós aparentemente são perigosos, porque nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como fazer, mas se o amor é o fundamento deste movimento, meus irmãos, o Senhor há de abençoar. O Senhor há de revelar, o Senhor há de abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medida. O Senhor há de fazer grandes coisas, o Senhor há de se manifestar. Quando nós temos como fundamento o amor. Versículo 7, a continuação de 1 Coríntios 1, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele atrela o que ele acabou de dizer, a comunhão. A comunhão, esse vínculo, esse elo de amor, esse sangue vertido que nos traz para um único lugar de edificação, de aperfeiçoamento, onde mais e mais o Senhor opera, mais e mais o Senhor derrama, mais e mais o Senhor anseia para que sejamos ativos e servis uns para com os outros, em nome de Jesus. Não jogue a responsabilidade para quem está do seu lado, para quem está à tua frente, para um líder teu. Assuma essa responsabilidade, assuma esse lugar de servir, de estar com o dom operante por amor ao próximo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé um instante. Quero aproveitar para dizer a você que por conta do nosso culto às 9h30 e do culto que nós temos agora às 18 horas, nós, graças a Deus, vamos voltar à nossa liturgia de 2 horas, tá bom? Então, não se prenda a essa coisa de agora, já passou de 11 horas, eu vou embora. Nós fazíamos tudo o que precisava ser feito e fazíamos de forma tão esmagadora assim, para que no segundo culto pudéssemos começar na hora certa. E agora a gente tem esse tempo, né, para chegarmos aqui só às 6 depois. Então, por favor, entenda que nós teremos mais tempo de oração, mais tempo de altar, um pouco mais de tempo para fluirmos no Senhor, porque isso é bom demais, né? Eu tenho certeza que se você está aqui hoje é porque você gosta disso, amém? Então, não se prenda a essa coisa agora de ter que ir embora às 11 horas, nós vamos ter aí 2 horas de culto, tanto a das 9h30 às 11h30, quanto das 6 às 8. Em nome de Jesus, que isso seja boas novas para você. Senhor, feche seus olhos. Nós te agradecemos pelos teus ensinamentos, te agradecemos porque o Senhor é aquele que vai nos trazendo para um alinhamento, para que a tua igreja seja edificada no coletivo. Senhor, entendemos que essa palavra é uma palavra onde requer de nós uma
postura de sairmos de um lugar de segurança, ou de um lugar de pacificação, de estarmos ali passivos, Pai, em situações específicas, e é um convite para um lugar ainda mais excelente no corpo. O convite é para um amor genuíno, um amor que vai além daquilo que em nós mesmos encontramos ferramentas para entregarmos e servirmos uns aos outros, mas é um amor que nos tira deste lugar de conforto e nos leva para um lugar de buscar a solução. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, que este amor que é o vínculo, que este amor que é aquilo que o Senhor mesmo é, seja derramado sobre nós numa porção ainda maior nessa manhã. Que o Teu Espírito que passeia no meio de nós, que está em nós e que as manifestações são afluentes disso, possa, Senhor Deus, operar de forma grandiosa no nosso meio nessa manhã. Que esse amor que extravasa, que nos leva para fora de nós mesmos, que esse amor que nos tira do lugar da estagnação, que esse amor que nos faz nos preocuparmos, que nos faz ligarmos, que nos faz ouvirmos com ouvidos atentos, que nos faz, Senhor Deus, olharmos com o olhar de Cristo, que nos faz, Senhor Deus, nos importarmos e perguntarmos mais ainda a respeito do que estão falando para nós. Que esse amor, Senhor Deus, nos invada nessa manhã e nos leve, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito a este lugar, Senhor Deus. Oh Espírito Santo de Deus, move-te no meio de nós nessa manhã. Queremos ser uma comunidade, Senhor, que tem a marca do Teu amor, a marca do se importar uns com os outros, a marca, Senhor, do se envolver uns com os outros de verdade, ao ponto de nos gastarmos uns para os outros. Oh Senhor Deus, a ponto, Senhor Deus, de não nos reconhecermos, Pai, de sermos tomados por uma agenda celestial, onde o Senhor nos surpreenderá com testemunhos, com sinais, com prodígios, com maravilhas, mas que este fundamento do amor seja estabelecido nessa manhã no meio de nós. Oh Deus, nós não queremos ser mais os mesmos. Nós não queremos, Pai, nos preocuparmos conosco ao ponto, Senhor Deus, de calarmos a voz do próximo. Oh Deus, em nome de Jesus, mas que essa liberdade que só o amor é capaz de gerar, seja operante no meio de nós. Dá-nos, Senhor Deus, todos os elementos que precisamos para sairmos daqui nessa manhã transformados, impactados por essa porção nova, de amor, em nome de Jesus, que seja como o óleo, Senhor Deus, que desce da barba de Arão, que seja como um óleo, Senhor Deus, que desce aos pastores dessa casa, que seja como um óleo, Senhor Deus, que desce aos líderes dessa casa, Senhor Deus, e que seja como um óleo que inunde o coração das ovelhas dessa casa, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ver, Senhor, uma igreja que se importa. Se você nessa manhã quer dizer isso ao Senhor, dizer: eu quero ser uma igreja que se importa, então levante a sua voz aí onde você está e diga isso para Ele de todo o teu coração. Diga: eu quero ser esta igreja que se importa, eu quero ser alguém comprometido em amar, além de mim mesmo, aquele que está ao meu lado, o meu irmão de em casa, o meu irmão que congrega comigo. Senhor, eu lhe dou a liberdade de que os teus dons operantes fluam em minha vida, não pela minha seleção, mas pela demanda e necessidade dos meus irmãos.
em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Vamos adorá-lo em nome de Jesus.